Saúdo você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar um sonho que o Senhor me deu há umas 2 semanas atrás, ou seja, recente. E o sonho foi bastante breve, foi bem objetivo. Bem, eu sonhei que eu via o mundo, eu via os países, eu via as nações, eu via povos. E cada povo, cada nação, a sua cultura, os seus costumes, normal. E eu via a igreja do Senhor, ou as igrejas, e as diversas denominações que existem em toda a parte do mundo. Eu via todas as igrejas, os seus cultos, os seus costumes, as suas liturgias, enfim. E de repente começou-se a acontecer algo estranho no mundo. E começou a haver uma movimentação diferente. Essa movimentação, ela começou devido ao levantar-se de um homem. Eu vi um homem todo de terno e gravata, ele parecia um pastor, um líder religioso. Ele tinha poder sobre as religiões, só que ele também tinha um poder político e um poder econômico e um poder militar. A referência maior dele era a religiosa. Ele era como um líder religioso, ele todo de terno e gravata, parecia um pastor de igreja. E ele conhecia muito da Bíblia. Só que ele distorcia toda a palavra de Deus, mas ele fazia de uma forma tão sagaz, assim como o diabo fez com Adão e Eva, mas tão sagaz que ele conseguia convencer as pessoas da sua verdade. E as pessoas se tornavam a ele, as pessoas literalmente se curvavam a ele e falavam e pensavam e agiam tipo, esse agora é meu Senhor, é esse que eu sirvo, é esse que eu vou seguir, esse aqui está com a razão, é esse aqui que está com a verdade. E esse homem começava a fazer uma fama muito grande em pouquíssimo tempo. Esse homem, por onde ele passava, ele começava a arrastar junto com ele multidões. Pessoas e mais pessoas. Eu via ia formando um grupo e eu via que em um curto espaço de tempo, dezenas, centenas, milhares, até milhões de pessoas. Onde ele passava tinha que ter seguranças. Era muita gente, mas muita gente. E eu via que ele ia passando de nação em nação, nação em nação. Europa, América, e ia chegando no Brasil. E ele já ia com uma ideologia dele, aparentemente cristã. Mas de cristão não tinha nada. Era uma distorção da Bíblia absurda. E as pessoas se curvavam a ele. E eu via principalmente as igrejas começaram a se dividir. Os crentes de denominações das mais diversas possíveis, eles começavam a seguir esse homem. E começavam a questionar, às vezes, até mesmo os próprios pastores, ou a própria igreja, a própria liturgia, enfim. E muitos seguiam esse homem. E eu via pastores, líderes religiosos, que seguiam e serviam a este grande líder que se levantava no mundo. Mas havia aqueles que remanesciam fiéis à verdadeira palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho. Inclusive alguns poucos, mas alguns líderes religiosos ou pastores. E, obviamente, ovelhas. Só que começava a haver uma perseguição a essas. Aqueles que não se dobravam, não se curvavam a este homem, eram perseguidos, eram presos, e eu via que eram mortos. Eu via que havia muitas mortes. Onde esse homem passava, as pessoas o idolatravam. E as pessoas que estavam com ele, que se curvavam a ele, aderiram à ideia dele, se voltavam contra as outras pessoas. Tipo, a pessoa sai de uma religião qualquer, adere a este grande homem,
conhecedor da verdade, e se volta contra a própria religião que ela praticava antes, contra os próprios irmãos em Cristo, né? Era uma coisa maligna. Humanamente, nenhum homem, ser humano, tem o poder de persuasão que aquele homem tinha. Era algo maligno. E eu via que sob o domínio dele estavam os militares. Não era uma força militar do país tal, do país A, B ou C. Não. Era uma força de um exército mundial. Aonde esse homem estava, ele dava ordem. Quando ele via igrejas, e quando ele via líderes, e quando ele via crentes que não se curvavam a ele apontava, esticava o braço, apontava o dedo e dava uma ordem. Eu não via qual era a palavra de ordem, mas ele dava uma ordem. Então, imediatamente saíam militares, forças armadas mesmo, de um governo do mundo. Não tinha um país específico, era mundial. E esses militares iam atrás, à caça, literalmente à caça dos crentes e igrejas e pastores que não se curvavam, e havia uma perseguição e havia mortes. Eu via muito sangue. Eu tive esse sonho, eu tive um sonho particular comigo, com minha família, etc., coisas pessoais, e eu vi isso acontecer. Eu vi que havia um espaço de tempo. Quando isso acontecia, havia poucos anos no sonho, mas isso no auge. Quando se iniciava, eu não sei. O Senhor não me revelou. Mas eu via que era pouquíssimo tempo. Ou seja, está para acontecer a qualquer instante, um homem vai se levantar, e ele vai ter o domínio político, religioso, econômico e militar. Os militares vão ter um exército mundial e eles vão estar sob o domínio desse homem. E ele se levantará como o profeta, como o homem de Deus. É um semideus ele era. O que ele dissesse, não importa o que fosse, estava certo. Era aquilo ali e acabou. E quem era contra era perseguido e era morto. Alguns prisão não resolvia, alguns eram mortos. Havia muito derramar de sangue. Jesus está voltando. E o anticristo está se levantando. Prepara a tua vida. A igreja vai ser arrebatada? Sim. Mas o Senhor não poupou nem aqueles servos do passado, os mártires. Eu não sei se você é melhor do que esses, ou do que aqueles que morreram nas arenas em prol do Evangelho. O Senhor vai tirar a igreja deste mundo, sim. Mas independente do que a religião A ou B fala, o que o Senhor me mostrou e tem me mostrado, algumas coisas inclusive que eu não posso passar, pelo menos não ainda, até que o Senhor me mande, aquilo que o Senhor tem me revelado, e que eu encontro base na palavra, é que o joio vai ser separado do trigo. O anticristo está para se levantar e a perseguição vai dar início. Prepara a tua vida. O Senhor vai te livrar, o Senhor vai te dar força e o Senhor vai te salvar. Mas você vai ter que estar preparado para escolher entre o céu ou o inferno, entre o verdadeiro evangelho de Cristo ou a sua vida terrena. Jesus morreu por você. É hora de você viver ou morrer por Cristo. Que Deus te abençoe e te dê forças, porque isso está prestes a acontecer. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.